Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre o cangaço brasileiro. O cangaço é um movimento social que se inicia ainda no Brasil Imperial, porém vai ter o auge durante a Primeira República. O cenário onde surge e se desencadeia o fenômeno do cangaço é o Nordeste, em especial o sertão nordestino. Diversas razões estiveram por trás do surgimento do cangaço. Dentre essas, devemos destacar a questão referente ao desprezo e ao abandono feito com essa região do Brasil, depois que a capital brasileira se mudou para o Rio de Janeiro, fazendo com que grandes cidades nordestinas perdessem sua importância e prestígio dentro do país. Somado a isso, a questão econômica também se mostrou como arbitrária desse problema. O Brasil havia deixado o seu passado produtor de açúcar de lado e começou a investir na produção de café, principalmente no sudeste brasileiro. Assim, o Nordeste, que em outros momentos já tivera sido o centro econômico e político brasileiro, se tornara agora uma região de agricultura e pecuária, local comandada pelos grandes proprietários de terra, aquilo que conhecemos como os coronéis brasileiros, ou o fenômeno do coronelismo. Associado a isso, ainda temos nessa região diversas secas que assolavam a população desse sertão nordestino. Muitas pessoas sofriam com a escassez de água, de terras férteis para plantio, assim como de dinheiro e trabalho. Nesse sentido, temos no Nordeste brasileiro uma verdadeira crise, em que a desigualdade social fazia com que muitas pessoas morressem ou vivessem em condições precárias. É diante desses fatos que começam a surgir nessa região os chamados cangaceiros. Cangaceiro é um apelido pejorativo dado a camponeses pobres que, diante da pobreza e das secas, tinham que ficar migrando de um lugar para outro, como nômades. E segundo Euclides da Cunha, esse nome deriva de canga, aquela que é utilizada nos ombros do boi para puxar a carroça. Cangas desse tipo também eram utilizadas por esses camponeses para carregar suas tralhas. Porém, esses cangaceiros se diferenciavam da população camponesa, por serem, na verdade, vaqueiros e pistoleiros. Existiam três tipos de cangaceiros: aqueles que eram contratados pelos coronéis para fazer sua escolta e proteção de suas terras, mercenários conhecidos como jagunços. Havia também aqueles que trabalhavam para políticos, em que grande parte eram os próprios coronéis. E por fim, havia os verdadeiros cangaceiros, pistoleiros que se diferenciavam dos outros dois tipos, pois não recebiam para exercer tal função e agiam por vontade própria. Esses verdadeiros cangaceiros agiam sempre em bandos, saqueando ou vingando alguma causa. Seus principais inimigos eram os coronéis donos de terra, assim também como, em alguns casos, o governo brasileiro. É nesse cenário que irá surgir Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Tudo começou quando sua família e uma família vizinha, que eram rivais, começaram a brigar. Então o coronel da região resolveu apoiar a família inimiga de Lampião. Isso irritou Virgulino e seus irmãos, que acabaram entrando para um bando de cangaceiros, para fazer a vingança e honrar a sua família. Depois de algum tempo, Virgulino acabou se tornando o líder do seu grupo. O apelido de Lampião, pelo qual ficou conhecido, foi dado pelo próprio Lampião, o qual dizia que em meio a um confronto suas armas estavam sempre a todo vapor, atirando sem parar, ficando sempre o clarão de um lampião aonde atirava. Assim, Lampião e seu bando assaltaram e entraram em conflito com muitos coronéis, policiais e outras pessoas, passando por vários estados do Nordeste do Brasil. Em 1926, fugindo da polícia, Lampião e seu bando chegaram ao Ceará. Lá, Lampião teve uma conversa olho no olho com o padre Cícero, guru religioso dos cangaceiros e também um coronel nordestino. Padre Cícero, junto de membros do governo, fazem uma proposta para Lampião, onde se o mesmo ajudasse o governo a combater a coluna Prestes, receberia a anistia e o título de capitão do exército brasileiro. Contudo, tudo não passava de uma mentira. Após uma emboscada feita pelo governo, o mesmo se deu conta de que nada daquilo era sério, e então continuaram a ser os mesmos cangaceiros, porém agora muito bem armados com as armas dadas a eles pelo governo federal. Em 1930, Maria Bonita entra para o bando de Lampião, e os dois acabam se apaixonando, formando assim um dos casais mais conhecidos da história nacional brasileira.
Acabam se casando e vivendo juntos nessa vida de cangaceiros até 1938, quando são encurralados e mortos por pessoas ligadas ao governo, tendo suas cabeças degoladas e expostas por diversas cidades do Nordeste brasileiro. Com a morte de Lampião e do seu bando, tem fim o fenômeno do cangaço, sendo considerado por Getúlio Vargas, já no Estado Novo, como ameaças à paz nacional e inimigos públicos do Brasil. Diante disso, fica o questionamento sobre a verdadeira face do cangaceiro. Ele é um herói ou um vilão? Se pensarmos por um lado, veremos que o cangaço foi um movimento violento que tirou a vida de muitas pessoas, sendo que muitos desses eram apenas pessoas civis. Por outro lado, veremos que o cangaço foi o fruto da desigualdade social que se instalou no Nordeste brasileiro, e que esse fenômeno do banditismo social era uma forma de se rebelar e de buscar melhores condições de vida. Vimos na aula de hoje sobre o fenômeno nacional do cangaço. Observamos quando e em que cenário surge esse movimento, compreendendo assim a sua ligação com o sertão nordestino e a crise que essa região estava passando. Observamos também como existem mais de um tipo de cangaceiro e como eles agiam, destacando a figura de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido popularmente como Lampião, o rei do cangaço. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.